Você já sentiu que algo dentro de você observa seus pensamentos mesmo quando ninguém mais vê? Um juiz silencioso, uma luz que sussurra verdades, uma presença que jamais se cala, está a sentinela interior. Maíse Braga convida você a mergulhar nesta reflexão profunda sobre esse guardião espiritual que mora em cada alma. Desde muito jovem, percebi que nossa consciência não é mero produto do mundo, é um instrumento divino gravado em cada ser humano. Ela nos lembra quando erramos, nos alerta no silêncio e nos impulsiona quando desejamos renascer. Neste vídeo, vamos juntos explorar como essa sentinela interior se manifesta, como podemos alimentá-la e como ela pode iluminar o nosso caminho, mesmo nos momentos mais escuros. Se você já sentiu culpa, inquietação ou aquele peso no coração que diz: "Não era para ser assim", fique atento, essa voz interior pode estar tentando lhe mostrar o caminho. Permaneça comigo até o fim. Há revelações que podem reacender suas forças e redefinir sua jornada. Inscreva-se, ative o sininho, e permita que essa luz interior comece a brilhar mais forte em você. Amigos, sou Maíse. Agradeço desde já a honra do convite que me foi feito para estar hoje aqui com vocês. Esse ano faz 50 anos que eu comecei a fazer palestra. Foi aos 16 anos, numa prece dos irmãos suicidas, na Comunhão Espírita de Brasília, há muitos anos atrás. O orador havia faltado e seu Mário, presidente, perguntou: "Alguém gostaria de substituí-lo?" E eu levantei a mão. Então, já dou o primeiro conselho: nunca levantem a mão. Porque você pensa que é só daquela vez e é para a vida toda. Pode ter certeza disso. Mas os espíritos amigos só me disseram que era para a vida toda depois. Porque, com certeza, não queriam me assustar. Amigos, é extraordinário estarmos aqui nessa noite, porque o nosso pequeno tema é a sentinela interior que todos possuímos. E, numa pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec, o codificador, perguntou às almas desencarnadas: onde estão gravadas as leis de Deus? E os amigos espirituais responderam: na consciência. Na consciência. Para que nenhum de nós jamais pudesse dizer que, por não ter essa ou aquela religião, não sabíamos o que devíamos fazer. E os amigos espirituais, principalmente através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier, ao longo de mais de 400 livros que ele psicografou, nos lembram que todos nós saímos muitas vezes da morte, mas da vida jamais saímos, e que cada vez que mergulhamos num corpo de carne, viemos reencontrar a nós mesmos e fazer o que for possível para avançar. O que mais se ouve nos tempos de agora é: como a vida está difícil, como tudo está complicado, como as pessoas estão afastadas umas das outras. E quando a pandemia, por exemplo, começou, eu me lembro de ter dito à minha filha: "Ah, Mariana, quando essa pandemia acabar, a humanidade toda vai estar muito melhor." E a minha filha, psicóloga, foi muito mais coerente do que eu. Ela, naquele momento, me disse: "Mãe, você que pensa." E, infelizmente, não ficamos muito melhores, porque, no fundo, cada um de nós perdeu um pouco a capacidade de olhar o outro e de olhar para si mesmo, embora aparentemente nos sobrasse tanto tempo. Thomas Edison, o extraordinário inventor da lâmpada elétrica, certa madrugada acordou com um barulho atrás da sua casa. E quando ele se levantou para olhar o que era, todo o seu laboratório estava pegando fogo. Tudo que ele havia
pesquisado e construído estava pegando fogo. O seu filho mais velho, Charles, corre até o fundo da casa, impressionado com aquele fogo enorme. E Thomas Edison diz: Charles, vá acordar a sua mãe. Ela nunca viu um incêndio tão extraordinário assim. Charles, na biografia que fez do pai, conta que pensou: meu pai está louco. Ele está tão impactado porque está perdendo tudo de uma vez que ficou louco. Mas foi chamar a mãe. E a mãe vem de camisola, penhoar. Thomas Edison a abraça e diz: você não imagina como eu estou feliz. E a mulher dele pensou, ficou louco. Mas ele continuou dizendo: sabe por quê? Porque neste momento eu estou perdendo tudo. Mas é sinal de que Deus confia tanto em mim que Ele sabe que eu vou começar do zero e fazer tudo de novo. E 2 semanas depois, ele inventou o fonógrafo. Os amigos espirituais dizem que raros seres foram tão preparados e evoluídos do que Thomas Edison. Porque ele era uma alma que havia se escolhido para as invenções e, principalmente, para nunca desanimar. E os amigos espirituais dizem que quando nós mergulhamos na carne, nós prometemos tanto, porque queremos estar na Terra, que eles nos aconselham a ir um pouco mais devagar nas nossas promessas. Mas nós queremos prometer muito, na certeza de que voltaremos e realizaremos tudo. Quando chegamos aqui, o apelo do corpo físico é muito grande e começamos a achar que Deus se esqueceu de nós, de que as coisas não são exatamente como nós pretendemos, e aí começam as decepções. E, principalmente, a vontade de desistir. E esse é o nosso grande problema. Se há uma coisa que nós precisamos ter para nunca desistir, é gostar de nós. É autoestima. É não permitir que ninguém nos diga que não conseguiremos. E, às vezes, as pessoas têm tanto poder sobre nós que, aparentemente, conseguem nos convencer de que não realizaremos as superações que precisamos. Havia um menino de 8 anos na Espanha, de muito tempo atrás. No final de semana, o seu pai, na garagem, costumava desenhar. E o menino de 8 anos, para imitar o pai, pegava papel e desenhava também. O pai, entretanto, era uma pessoa pouco preparada para conviver com o filho. E, ao olhar os desenhos do menino, dizia sarcástico: eu não sei como és pior, se com lápis, se com a tinta, se com crayon. Ainda não percebi como você pode fazer desenhos tão horríveis. O menino só tinha 8 anos, ficava devassado pelo comentário do pai e ia chorar no colo da mãe. A mãe espanhola, poderosa, dizia ele: não te preocupes com o que teu pai diz. Eu tenho certeza absoluta que, se quiseres, serás presidente do nosso país um dia. Eu tenho certeza que, se fores para a medicina, serás um grande cientista. Qualquer que seja a atividade que você pretenda,
Eu, que sou tua mãe, tenho certeza que você será completamente vitorioso. E muitos anos depois, com saudade da mãe, à frente dos repórteres, à porta da sua casa, ele dizia: eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso, o maior pintor do século XX. Tinha um pai que o desprezava e uma mãe que o apoiava, sabendo que o pai, quando olhava os desenhos do menino de 8 anos, percebia que o menino era muito mais talentoso que ele. A autoestima de Picasso foi tamanha que, quando as mulheres o deixavam, ele saía correndo pela rua e dizia: mas você vai deixar-me? Ninguém deixa Picasso. Ele não admitia que as mulheres o abandonassem, e ele era um péssimo marido. Mas ele não queria ser abandonado. Ele queria que as mulheres ficassem com ele, porque ele tinha uma autoestima impressionante. E foi realmente uma pessoa genial. Mas teve um pai que quase o dilacerou pela sua atitude pessimista em relação ao filho. Quantas vezes nós dizemos: eu nunca matei ninguém, mas matamos a esperança de alguém com a nossa palavra rude, com a nossa atitude menos nobre, com o nosso desprezo em relação àquele que precisa da nossa ajuda. Mas se temos essa sentinela que nunca dorme, que é a nossa consciência, quando nós vamos dormir, alguma coisa nos incomoda, porque nós sabemos que não fizemos todo o bem que poderíamos fazer. Oscar Wilde, o grande escritor, tinha sérios problemas no seu coração. Ele era casado, tinha 2 filhos, mas graves conflitos de sexualidade, porque ele também se enamorava de homens. E na época em que ele viveu, isso dava cadeia. E ele foi preso mais de uma vez por esse motivo. Mas resolveu escrever. E escreveu um clássico maravilhoso chamado O Retrato de Dorian Gray, em que um jovem que adorava tudo de negativo que existia no mundo, as farras, os vícios, resolve pedir a um pintor que pintasse o seu rosto, mas faz um pacto com as forças negativas. O retrato feito envelheceria, ele nunca. Ele esconde o quadro no porão do seu castelo. Os anos passam, ele permanece absolutamente jovem, para surpresa e horror de todos que o conheciam. E o retrato vai envelhecendo no lugar dele. Mas o retrato não só envelhece, mostra no rosto os vícios, os crimes, os horrores que ele praticava. É um livro magnífico, já foi inclusive filmado, mas o filme nem chega perto do livro. Foi a forma de Oscar Wilde contar para ele mesmo, para todos nós, que não podemos ter máscaras, porque as máscaras caem. Precisamos estar de todo o coração junto à vida, para que não adoeçamos, para que os sentimentos que não sabemos trabalhar
não trabalhem contra nós. E aí surgem as enfermidades. Os médicos americanos concluíram, numa pesquisa, que 68% das mulheres que tiveram câncer de mama nos Estados Unidos são mulheres que tiveram perdas e não conseguiram superar essas perdas. 68% é quase todo mundo. E é por isso que a medicina procura, através dessas pesquisas, chegar aonde ela vai chegar. Perceber que os nossos pensamentos, aquilo que deixamos trancado em nós e que não se transforma em coisa positiva, acaba trabalhando contra nós, seja no nosso físico, seja no nosso espiritual. Uma moça que queria muito ser feliz e que achava que a cruz dela, a cruz que ela carregava, era muito pesada. Quem já não ouviu essa expressão? Ai, a cruz que eu carrego é terrível. E ela pediu tanto aos espíritos amigos, aos seus anjos da guarda, aos seus protetores, para trocar de cruz. Ela achava que a cruz que ela carregava era enorme e ela queria trocar por uma cruz bem pequenininha. Certa noite ela sonhou que era levada a uma sala onde havia cruzes de todos os tamanhos, desde as maiores às menores. E o seu protetor espiritual a introduziu na sala e disse: minha filha, escolha a cruz que você quiser. E quando você acordar, você vai ter trocado a sua cruz por essa cruz que você vai escolher. Ora, ela, muito esperta, como todos nós, enxergou uma cruzinha pequenininha, daquelas que ninguém enxergava, lá no finalzinho, aquela que você tropeçaria se você não visse. Ela disse ao mentor: eu quero aquela ali. O mentor: qual? Aquela ali que a gente nem enxerga direito. Eu quero aquela cruzinha. E o mentor: pois seja, quando você acordar, você vai ter essa cruz. Mas eu pensei que você tivesse vindo para trocar de cruz. Claro que foi para trocar de cruz. Minha filha, mas como é que você entrou nessa sala e escolheu justamente a cruz que você carrega até hoje? A tal cruzinha era que ela já vinha carregando desde que havia renascido na Terra, julgando, é claro, que a sua cruz era a mais pesada de todas. Por isso, essa história de eu quero trocar de karma, eu quero trocar de destino, é um pouco complicado. Porque para mergulhar na Terra, nós escolhemos, inclusive, as pessoas com quem vamos estar próximos. E é claro que nessa vida deu confusão, porque dizem os espíritos amigos que nós trouxemos para junto de nós pessoas que evitávamos há 800 anos. Já imaginou você trazer para junto de você alguém que você não via há 800 anos? O cara não pode estar normal, gente. Né? E você ainda diz: eu quero casar com ele. Aí a coisa complica. Aí você sabe que em algum momento vai dar complicação. Mas, mesmo assim, mergulhamos, viemos à Terra para fazer, sem dúvida, o nosso melhor. Certa vez, o Chico, essa alma maravilhosa, estava na janela do seu quarto e os passarinhos de Uberaba adoravam vir até a janela do quarto do Chico,
porque depois que ele tomava café, ele desfazia o pão que sobrava em pequenos miolinhos e colocava no parapeito da janela, e os passarinhos todos vinham comer os pedacinhos de pão que o Chico espalhava. Mas, na época, o Chico tinha um gato. E o gato viu um filhotinho de passarinho meio desavisado e, crau, pegou o filhotinho, olhou para o Chico e mastigava o filhote. O Chico ficou desesperado. Meu Deus, como é que você foi fazer uma coisa dessa? Como é que você engoliu o filhotinho? O Chico ficou numa tristeza. Nada o fazia sair da tristeza. Olha, ele não queria comer, ele não queria beber água, ele ficou revoltado com o gato, não queria olhar para o gato, porque o gato havia comido o filhotinho. Passou-se o primeiro dia, o segundo dia. Nem preciso dizer a vocês que Uberaba inteira mandou passarinhos para o Chico. Era um monte de gaiola que chegava. Mas cada gaiola que chegava, o Chico caía no choro. Os meus passarinhos não são de gaiola, são passarinhos da cidade, são passarinhos que vêm comer aqui na minha janela. E aí que chorava mesmo. Passa-se o primeiro dia, o Chico não come nada. O segundo dia, o Chico não come nada. No terceiro dia, a cozinheira pensou: eu vou fazer para ele aquele frango ao molho que ele adora. E fez. O Chico morto de fome, porque era o terceiro dia que ele não comia nada. Ela colocou no prato, ele comeu o primeiro prato. E ela: aceita mais um pouco? Ah, eu estou morto de fome. Pode colocar o segundo prato. E lá vem o segundo prato de frango. No terceiro prato, quando ele ia repetir pela segunda vez, Emmanuel, o seu mentor, aparece e diz: tá gostoso, Chico? E o Chico: está, sim, senhor. Há 3 dias que eu não comia. Esse frango está uma delícia. E Emmanuel, sábio como sempre, diz a ele: ah, é? E qual é a diferença entre você e o gato? Não havia diferença, porque a fome era a mesma. O gato havia comido o filhotinho com fome. Chico estava no terceiro prato de frango para matar também a sua fome. Quando nós erramos muito, os nossos mentores espirituais sempre nos lamentam, porque os nossos grandes erros nos afastam do nosso processo evolutivo um pouco mais. Nos afastam de tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor para nós mesmos e atraem vibrações pouco positivas que causam dificuldades de energia e de acompanhamento espiritual. Se nós víssemos os espíritos que nos acompanham numa hora difícil, em que esquecemos dos nossos deveres, nós ficaríamos bem preocupados. Mas, como quase nenhum de nós enxerga o mundo espiritual, nós sempre achamos que não estamos com tantas companhias negativas assim. Infelizmente, o mundo atravessa um período dificílimo e se cada um de nós não der a sua contribuição para melhorar,
Não adianta falar de um novo milênio, porque ele vai custar a chegar. Porque é da mudança de cada ser humano que esse novo milênio vai chegar. Não adianta imaginar que ele já chegou. Olha, tem 21 anos que Chico Xavier desencarnou. E as pessoas perguntavam, Chico, quanto tempo você acha que vai levar para esse novo milênio chegar à Terra e nós sermos felizes? E o Chico dizia, uns 200 anos. Então, vai dar para nós desencarnarmos e reencarnarmos mais de uma vez. O extraordinário é que a ciência, a medicina vem avançando tanto que nós vamos viver muito na Terra para poder resgatar muito e fazer muito bem. 100 anos é um relâmpago na eternidade. E no futuro, quase todos nós viveremos 100 anos num corpo para realmente avançar. Porque 30, 40, 70, 80 anos, às vezes, não são suficientes para o nosso despertar real. É verdade que, por enquanto, para a minha geração, por exemplo, para avançar muito, nós vamos ter que tomar muito remédio. Porque os remédios nada mais são do que aquilo que controla o que seu organismo não consegue mais fazer. Isso é uma realidade. E infeliz daquele que não considera que tudo que a medicina apreende e nos traz é benção para que nós possamos seguir confiantes, possamos seguir com saúde, para, enfim, trabalhar espiritualmente a nossa alma e retornar à vida espiritual através da morte física, que nada significa a não ser o retorno à verdadeira existência, onde nos aguardam os queridos familiares que já foram antes de nós, os amigos que já partiram. Quantos amigos eu tive da época de mocidade espírita que já desencarnaram? Quase todos. Eu tenho uma lista que Deus nunca consulta. E o meu nome também está lá. É uma lista de gente que, se desencarnar, não vai fazer falta. Mas Deus só leva aquelas pessoas maravilhosas, aquelas pessoas que doariam muito mais de si se estivessem na Terra. Quando o humorista Paulo Gustavo desencarnou, eu fiquei inconformada, porque eu sabia a ajuda que ele dava ao trabalho de Raul Teixeira, esse orador maravilhoso, que tem um trabalho incrível com jovens necessitados em Niterói. Todo mês era um cheque enorme para ajudar o trabalho de Raul Teixeira. Mas Deus achou que, ou as forças do bem acharam, que tinha chegado a hora do Paulo Gustavo. Perdi amigos queridos, perdi amigos que faziam muito mais pela terra do que eu, só para citar o exemplo. E quando Tarcísio Meira morreu, eu confesso a vocês que aí eu fiquei quase desequilibrada. Porque quem viveu a minha juventude sabe, o Tarcísio Meira era lindo. E como que a Glória Menezes vive sem ele? A gente mal sabe. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Porque, gente, como? Não é? A vida inteira juntos. Né? Paul Newman. O meu esposo na próxima vida. É outro. Morreu de tanto fumar, com câncer no pulmão, há 15 anos atrás.
Só eu e a viúva lembramos dele. Hoje em dia, com certeza, aqueles olhos azuis maravilhosos. Mas me recordo de uma história maravilhosa dele. Ele estava numa sorveteria em Nova York e a moça que estava na frente comprando sorvete. Quando ela olhou assim para trás, você de vez em quando esperando seu sorvete, você olha assim para trás, né? Ela viu que quem estava atrás dela era o Paul Newman. Você imagina esse momento em que você está ali comprando um mero sorvete e você olha para trás e o Paul Newman está atrás de você. Ela, então, rapidamente pagou o sorvete, saiu desabalada da sorveteria. Quando ela começa a andar pela rua, ela, meu Deus, que deu sorvete? Eu paguei o sorvete e não peguei. Ela sente uma mão no ombro. Ela olha para trás. Era o Paul Newman. E ele abre o maior sorriso e diz a ela, está procurando seu sorvete? Você botou dentro da bolsa. Ah, meus amigos. Quando você se maravilha com alguém ou com alguma coisa, é exatamente isso que acontece. Você coloca o sorvete dentro da bolsa. Certa vez, no inverno incrível em Nova York, um frio, e Paul Newman estava andando pela rua, mais encapotado, com aquele capote sobre a cabeça, com aquela pele em volta do rosto. De repente, andando pela rua, ele tirou o capuz. A senhora que vinha em sentido contrário caiu desmaiada. E foi um corre-corre. O pessoal achando que ela tinha tido um AVC. Não tinha. Ela tinha visto Paul Newman. Por isso, meus amigos, ter alegria na nossa vida também é um grande antídoto contra todo o negativo que as pessoas queiram nos lançar. Porque, infelizmente, hoje, às vezes, das pessoas mais chegadas a nós, vem a frase que ameaça nos desanimar. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Como Thomas Edison, cuja lâmpada elétrica não se acendia nunca, e seu melhor amigo disse, desista agora desse invento, porque você já tentou 700 vezes e essa lâmpada não acende. E ele, então, exausto, respondeu, agora é que eu não vou desistir, porque você já tem anotado aí no seu caderno as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo. E 2 noites depois, a lâmpada se acendeu e mudou a face do mundo. Não desistamos nunca de ter a nossa consciência a nos dizer o que é melhor para nós. E se ela estiver enganada, nós vamos corrigi-la através da bênção do estudo e da renovação de nossas atitudes. Sai Baba, um guru indiano desencarnado em 2011, tem uma frase que eu gosto muito e que diz, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Pensemos sobre isso. Pensemos que a nossa consciência vai ditar o que é luz ou sombra para todos nós. Que é essa sentinela interior que Jesus veio dulcificar
através da sua palavra nobre, perfeita e amorosa, nos guie em todos os instantes da nossa vida, porque tudo passa tão depressa. Um dia, do outro lado da existência, nos reencontraremos. E com que saudade vamos lembrar de noites como essa, em que estávamos aqui abrigados, pensando sobre nós mesmos, enquanto lá fora tantas angústias e misérias espirituais existem. Vamos, nas nossas orações, pensar em todo aquele que sofre e que precisa de ajuda. E se errarmos, façamos como Chico fazia. Sentemos na nossa cama de manhã cedo e digamos: Senhor Jesus, aqui estou eu, mais uma vez. E vamos começar tudo de novo. Felizes de nós, porque depois de tantas batalhas, estamos numa doutrina que nos diz que somos imortais, que nunca morreremos e que tudo aquilo que fizermos ao outro voltará para nós. Eu tenho absoluta certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Há amores que nunca se acabam, há rancores que nós precisamos deixar que terminem, há infelicidades que nós não podemos transmitir aos outros, há alegrias que nós precisamos estender a todos os nossos semelhantes. Façamos isso. Combinado? Combinado. Eu costumo voltar para saber se deu certo. No próximo ano, se for possível, prometo que volto e tenho certeza que estaremos felizes, porque algo em nós terá se renovado dia a dia, portas adentro do nosso coração. Você agora sabe. Essa sentinela interior não é uma ideia abstrata, é realidade viva, gravada pela sabedoria divina em sua alma. Quando você ignora a voz do seu interior, adia sua evolução. Quando a escuta e age, reconstrói sua luz. Não permita que críticas externas, feridas ou medos abafem esse guardião. Cultive a introspecção, o arrependimento sincero, a renovação de atitudes. Se você caiu, levante-se. Se você silenciou, comece a ouvir de novo. Essa voz interior é seu critério moral, seu alerta divino, e pode guiar você no caos. Que você possa dormir hoje com a segurança de que fez tudo o que pôde fazer, que amanhã dará um passo cheio de luz. Se essa mensagem tocou tua alma, compartilhe com quem precisa reencontrar sua própria consciência. Deixe nos comentários. Qual peça da sua história você vai reconectar com essa sentinela interior? E inscreva-se. Estamos juntos nessa missão de resgatar a voz que mora em cada coração.